1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, do verso 4 a 8. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 4 a 8. E chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita, preciosa e preciosa. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso, na Escritura se diz: eis que ponho em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa. A quem nela crer não será confundido. E, assim para vós, os que crerdes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como principal da esquina, e como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Palavra do Senhor. Muito bom dia a todos. Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um aqui nessa manhã. Não somente hoje, mas sempre. Vamos orar. Amado Pai, eterno Deus, com alegria queremos chegar na Tua presença, agradecidos pelo Teu amor, bondade e misericórdia. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual foi pendurado no madeiro, mas hoje vive para todo sempre. Te agradecemos, te bendizemos pelo teu infinito amor e pedimos que o Senhor esteja com cada um aqui nesse momento, para que a tua palavra venha a fazer morada em nossos corações e mentes. Graças te damos no nome santo, soberano e rei, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje eu gostaria de conversar um pouco com os irmãos sobre essa questão da pedra. Mas eu não vou falar de rubi, de esmeralda e de safira. Nós vamos falar da pedra mais preciosa. No finalzinho do século XIX, os soldados de Napoleão, eles acharam perto da cidade egípcia de Roseta uma pedra, um fragmento de basalto que tinha 3 línguas inscritas: grego, hieroglifo e caracteres de escrita egípcia simplificada. Essa é conhecida pedra de Roseta. Roseta, como o mapa mostra no ponto verde, ela está no extremo norte do Egito. Ela é um porto do mar Mediterrâneo, e ela fica localizada a leste de Alexandria, 65 quilômetros. Para dar uma referência aos irmãos, onde é que fica essa cidade? E esta pedra, ela tornou-se alvo de vários pesquisadores que a consideravam um importante achado histórico. Ou seja, uma pedra preciosa. E segundo eles tinham em mãos uma preciosidade de tempos antigos, algo que nunca tinham visto. Aí passaram-se 23 anos estudando aquelas escritas e, através das traduções feitas, descobriram coisas inéditas para aquela época, que causaram comoção e alegria à comunidade científica. Os egípcios, ao que
contrariando ao que muitas pessoas pensavam, eles tinham conhecimento da medicina, da astronomia, da geometria, usavam pesos e medidas e tinham um sistema de governo muito bem organizado. E como é que eles descobriram isso? Pela pedra. Resumindo, para os historiadores, essa foi considerada uma pedra de valor incalculável. E o texto, né, que o Leonardo leu para nós muito bem, ele também fala de uma pedra. E essa pedra, de igual modo, ela possui também um valor incalculável. Mas nem todos, infelizmente, como o próprio texto diz, conseguem perceber esse valor e assim dar crédito. A verdade é que a pedra de Roseta e outras descobertas ao longo dos séculos, elas nos ensinam que cada era, ela tem, né, inclusive, o seu valor, e por mais orgulhosos que os homens venham a ser, o brilho do conhecimento, isso não passa de uma fração no tempo. Mas a pedra mencionada no texto, de 1 Pedro 2, de 4 a 8, pelo apóstolo, ela não tem essa característica. Muito pelo contrário, ela é eterna, sempiterna, que é a mesma coisa de eterna, e os seus dizeres não são hieróglifos, não são gregos, mas são palavras claras e palavras que nos dão vida. Então, por que essa pedra é tão valiosa? Primeiro ponto, porque essa pedra, ela é Jesus. E como o Abílio falou no início da sua oração, Cristo é o nosso Salvador e é uma pedra viva. Eu sei que ele não falou isso, mas ele falou uma coisa muito importante, que o Senhor nos sustenta. E o que nos sustenta? É a pedra, que é Jesus, que é o alicerce firme. É a pedra de esquina do novo templo de Deus, como diz no texto. Nós que verdadeiramente o adoramos, que temos o desejo de o adorar, nós também somos pedras vivas desse novo templo, construído ao seu redor. Né? Jesus nos tornou, diante de Deus, seus sacerdotes, como o versículo 5 do texto lido fala. A nós que cremos, que o honramos e o adoramos, que o buscamos como único Senhor e Salvador de nossas vidas, pertence a honra que é dele, mas no caso daqueles que não creram, o próprio texto diz, ela é uma pedra no caminho ao qual tropeçam. E nós temos que ter muito cuidado para não sermos como essas pessoas que tropeçam em Jesus. Ah, por quê, Cláudio? Porque isso é muito perigoso. E isso faz mal para a nossa saúde, principalmente para a nossa saúde espiritual. Nós, os cristãos hoje, herdamos a vocação espiritual do antigo povo de Israel. Porque hoje a igreja é o povo de Deus chamado para manifestar a sua glória nas trevas. Como o povo no passado era para ser distinto das demais nações. Não porque o povo tinha algo de especial, não porque o povo era bonito, mas porque Deus os amou, Deus os escolheu. E o mesmo se dá conosco hoje. E como foi dito a Paulo que fizesse, né? Atos 26, 16 a 18 diz, abrir os olhos dos gentios e convertê-los, das trevas para a luz, a fim de receber remissão dos pecados. É para isso que nós fomos chamados. Esse é o nosso principal serviço. E na qualidade de rocha, ele provê para nós uma segurança estável na vida. E o próprio Jesus falou sobre isso. Quando você vai construir sua casa, você constrói em cima de quê? De rocha. Terreno firme, estável, que não vai jamais sobre as intempéries que advêm sobre essa casa. Então a nossa vida tem que estar firmada na rocha.
E essa segurança que o Senhor Deus, Jesus nos dá, ela é eterna. Por quê? Porque o Senhor é eterno. E gosto muito dessa passagem de Isaías, capítulo 6, de 3 a 4, que fala: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Então Deus vai nos dar a paz se o nosso propósito dele for firme, porque Ele confia em ti. E nós devemos sempre confiar no Senhor. Por quê? Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. E a palavra de Deus não mente, então Deus é rocha eterna e Jesus também é a rocha. E é por essa razão é que nós nos abrigamos nele. Pois em nós mesmos, ou no mundo aí fora, nada poderíamos encontrar de seguro, nada duradouro. Porque tudo passa. Tudo passa. Quem tem um pouco mais de idade vai pensar assim. Estou dizendo isso porque eu mesmo, semana que vem, vou estar tendo o mesmo pensamento. Como é que o tempo passou depressa? Como que o tempo voou? E isso é verdade. Jesus, ele é o fundamento de toda a vida espiritual e ele é a nossa força e proteção. A nossa vida física e espiritual está garantida nele. Mas aí cabe a nossa parte. O cristão, ele não é uma pessoa que jamais erra. Não, nós não somos perfeitos. Mas somos pessoas, homens e mulheres, capacitados a se arrepender, a reconhecer o erro, a mudar de direção, a se reerguer e recomeçar de novo. Depois de uma queda, de um vacilo, de um erro. Mas por quê? Porque nós estamos firmados na rocha que é Jesus. Quantos homens de Deus ao longo das Escrituras caíram? Inúmeros. E todos eles se reergueram, pelo menos a grande maioria, porque confiavam em Deus, sabendo que Deus era a rocha firme e que podia contar e buscar em Deus novamente a firmeza e o convívio com o Senhor. E se Cristo morreu por mim, morreu por nós, nós não temos o direito, lembrando das palavras do Marcelo, que muito bem falou sobre a morte de Jesus, nós não temos o direito de brincar com o mal, que é o pecado, que matou o nosso melhor amigo. É algo que a gente tem que sempre trazer na memória. Os judeus estavam acostumados a irem ao templo, lá em Jerusalém, templo material, a fim de adorar ao Senhor. Isso era, como foi falado aqui pelo João de manhã, era um rito normal, eles iam. Mas agora, a igreja, como comunidade, é que esse templo espiritual, mas por igual modo, cada cristão também individualmente é um templo de Deus. É como diz 1 Coríntios 6,19. E também 1 Coríntios 3,16 fala isso. Nós, os cristãos, somos o próprio templo e Deus vem nele habitar fazendo morada. É o que Jesus falou lá em João 14:23, mas tem um pequeno porém. Nessa passagem, Jesus falou assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. Então é condicional. Nós temos que amar ao Senhor, amar a sua palavra. E Deus vai nos amar. Às vezes a gente lê e não presta atenção. Nós temos que fazer a nossa parte. Amar ao Senhor e amar a tua palavra. E quando é que nós nos tornamos a habitação de Deus? Por meio do Espírito Santo, que nos foi concedido no batismo, como diz Atos 2:38. A passagem de Hebreus 9:26, eu não vou ler por causa do tempo, ela nos mostra que Cristo
eliminou o pecado pela oferta de si mesmo. Assim também, agora, dos cristãos se espera que se ofereçam a Deus como sacrifício vivo. É o que diz Romanos 12, versículo 1. Da mesma maneira que os sacrifícios tinham selado a antiga aliança, como diz Êxodo 24, de 5 a 8, sobrepõe-se hoje os sacrifícios espirituais do cristão, conforme diz João 4, 23 e 24. Que Deus é espírito e espera que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, os quais Deus nos aceita por intermediação de Jesus Cristo. E isso é feito quando nós nos esforçamos em dedicar nossas vidas à santidade, à total dependência do nosso ser ao Senhor. Cristo, Ele aceita como nós somos, mas não podemos permanecer como somos quando Ele nos aceita. Isso é claro. Um cristão, uma cristã, ele não pode se justificar com um comportamento dizendo, esse é o meu jeito, e pronto. Como o João falou aqui em uma das pregações, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim. Isso não existe. Porque o cristão ele foi chamado para ser do jeito de Cristo, não do seu próprio jeito. Nós temos pensamentos, temos opiniões, mas nada disso pode sobrepujar a palavra do Senhor. Jamais. Na verdade, nós temos que obedecer à palavra de Deus e a nossa vontade, os nossos pensamentos, as nossas opiniões têm que serem trazidas cativas à palavra de Deus. Como diz João, convém que ele cresça e que eu diminua. E muitas vezes nós agimos ao contrário. Convém que eu cresça mais e mais. E o Senhor e a sua palavra fiquem relegados em segundo plano. Isso é perigoso. Jesus não diz apenas seja você e tudo bem. Mas ele diz, você precisa nascer de novo. Você precisa mudar. Tem que haver uma mudança de atitude, uma conversão. Então, que o nosso cristianismo seja tão inconfundível, tão diferente, que o nosso andar possa ser tão reto, que todo mundo que nos vê, sem dúvida, tenha a percepção de reconhecer a quem nós pertencemos e quem é o nosso dono, quem é o nosso Senhor. E possamos buscar isso em nossas vidas. Porque o cristianismo, ele não é baseado naquilo que eu quero de Cristo, naquilo que eu penso de Cristo, naquilo que eu acho de Jesus, e sim naquilo que Cristo quer de mim. Ah, por quê, Cláudio? Porque Ele é a rocha em quem eu me refugio, em quem eu estou alicerçado, porque de mim, por mim mesmo, eu cairia. Os sacrifícios espirituais que os cristãos devem oferecer são os seus corpos, as suas almas, as suas orações, os seus louvores, as suas ofertas e toda a sua vontade e disposição para fazer a obra de Deus continuar. Resumindo, Deus nos quer por inteiro, completo e não pela metade. Ele nos quer de maneira total, completa e restrita, não pela metade. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele é o nosso sustento. A saúde de uma igreja não é avaliada pela quantidade de pessoas que entra para adorar. Conta, mas pela quantidade de pessoas que saem para servir. Por quê? Porque era assim no primeiro século. Podemos ver lá em Lucas 19:10 e Mateus 28, 19 e 20. Assim tem que ser também no século 21. E um sacrifício assim não é uma sombra, como eram os sacrifícios no Antigo Testamento, lá em Hebreus 10:1 nos fala. Nem é representativo ou simbólico,
mas é um sacrifício genuíno com o qual o Senhor Deus se agrada, e é isso que Ele exige de nós, Efésios 2:10. O Senhor é o nosso sustento e é a pedra angular, ela era a pedra de extremidade do ângulo do alicerce. Ela controlava o desenho subsequente do edifício, ou seja, partindo dela, todo o edifício ele era construído, desenvolvido durante a construção. E a pedra angular ela é distinta da pedra de fundação, em torno da qual o alicerce de um edifício era formado. Mas também podemos considerar que ela simboliza a dependência dos cristãos à pessoa e à obra de Cristo. Devemos ser completamente dependentes do Senhor. Por quê? Porque essa pedra, ela salienta a coesão, a união, a junção de todos os cristãos em torno da pessoa de Jesus. O papel da igreja não é ser popular, é ser fiel. A igreja verdadeira é aquela fundamentada nas verdades do Novo Testamento e busca resgatar esses princípios, como diz Efésios 2:19 e 22. Os ensinamentos que a igreja, a doutrina que a igreja precisa seguir, está totalmente registrada nas Escrituras, principalmente nas páginas do Novo Testamento. O próprio Deus foi quem preparou a pedra. A escolha foi feita em vista às excelências da sua pessoa, como diz Isaías 28:16. Depois, se os irmãos quiserem, podem ler. Texto lindo. Cristo é o Redentor da humanidade e a sua missão foi eficazmente cumprida, conforme diz a passagem de Hebreus 5:8 e 9. Onde diz, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E o texto mostra, no versículo 7 e no versículo 8, que aqueles que não obedecem, se nós não obedecermos, nós seremos moídos por essa pedra. É melhor ser sustentado por essa pedra do que ser moído por ela. A pedra, ela é preciosa, de grande valor, porque Cristo é necessário e imprescindível para que os homens possam adquirir a salvação. E principalmente para que nós permaneçamos no caminho que conduz à vida eterna. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e sem Ele, nada feito. Sem Ele não haveria esperança de vivermos eternamente e seríamos destruídos pelos nossos pecados, que, como diz Paulo, tenazmente nos assedia. Já parou para pensar o que é tenazmente nos assedia? Seria não dar sossego, aquela coisa que incomoda, que perturba. Fazendo uma comparação muito esdrúxula, um pernilongo que não te deixa dormir. Só para ter uma leve ideia do que é tenazmente assedia. É muito complicado. Então, a preciosidade da pedra, infelizmente, ela não é levada em conta por todos. E muitas vezes nós incorremos nesse erro. Apesar de ter feito o melhor pela humanidade, infelizmente, Jesus ele é rejeitado. Muitas pessoas são alienadas, como o Bruno falou, do Evangelho, ou não querem nem ouvir, por considerá-lo proibitivo demais. É muito não. Não quero nada disso, infelizmente. Isso acontece por quê? Por bater de frente com o nosso eu, com o eu da pessoa, por ser muitas vezes mercadejado, como 2 Coríntios 2,17 fala, e também por ser pregado de uma forma deturpada, 2 Coríntios 4, de 3 a 4. Isso tudo, infelizmente, faz com que Jesus seja rejeitado. Infelizmente, as pessoas elas agem como o faraó do Egito. Temem as pragas, mas não temem a Deus. Acham ruim os problemas, mas não buscam quem pode ajudar.
E, lamentavelmente, tem surgido uma geração de pessoas que se dizem seguidoras de Cristo e que acham ser possível fazer uma conciliação de estar em Cristo sem abandonar o pecado. Isso existe, infelizmente. Eu fico com um pé em Jesus e com o outro no pecado. E assim vamos tocando a vida. Errado, perigoso, muito ruim. Coisa terrível é a ideia atual de que os cristãos podem servir a Deus do jeito deles. Como eles pensam, como eles acham. Eu acho que é melhor assim, eu penso que é melhor assim. Isso está errado, isso é terrível. Por exemplo, se é verdade que cada um pode adorar a Deus do seu jeito, por que Nadab e Abiú morreram por oferecer adoração estranha a Deus? Não é engraçado pensar um negócio desse? Levítico 10, 1 e 2 mostra o que aconteceu com eles. E Êxodo 30, versículo 9, se os irmãos quiserem me acompanhar, Êxodo 30, verso 9, mostra o que Deus havia falado. Êxodo 30, verso 9, diz o seguinte: não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de manjares, nem tampouco derramarei libações sobre ele. Deus sempre fala o que Ele quer para a gente fazer. Sempre. Isso não muda. Agora, a nossa atitude em relação a isso é que faz toda a diferença. Se o que vale é a intenção do coração, que muito é falado hoje, meu coração, a intenção do meu coração é essa. Por que Uzá morreu ao tocar na Arca da Aliança? Não? Quando você lê o texto, a Arca da Aliança ia cair porque o carro de boi passou em cima do buraco. Aí Uzá, a arca não vai cair não. Só que aí quem caiu foi ele, morto, fulminado. E o que Deus havia dito? Eu não vou ler, mas 1 Crônicas 15, de 13 a 15, Davi reconhece o erro dele de não ter trazido a arca da maneira como Moisés havia falado lá em Gênesis. Gênesis não, em Êxodo. Ela tinha 4 argolas, tinha que ser carregada, tinha 2 varais, tinha que ser carregada pelo sacerdote no varal e tal. Deus nunca falou carro de boi, nunca falou que era para transportar com boi. Se o que vale é fazer a obra de Deus da maneira que a gente quiser, da maneira que eu acho, por que Saul foi reprovado quando ofereceu o sacrifício na demora de Samuel em chegar? É o que diz 1 Samuel 15, 22 e 23. Não é intrigante? Aí quando você lê Êxodo 17, de 8 a 16, principalmente no verso 14, o que Deus havia dito? Extermine Amaleque. Não quero ninguém vivo. Não deixaram o meu povo passar e ainda vieram guerrear com o meu povo. Extermina. Não é para sobrar ninguém. Ordem de Deus. E o que Saul fez? O que estava na cabeça dele, do jeito dele. Isso é perigoso. E se Deus recebe qualquer tipo de adoração, está valendo, por que ele aceitou a de Abel e rejeitou a de Caim? A oferta é oferta. Adoração é adoração. Tudo é igual, está valendo tudo. Não é assim não. Isso não funciona com Deus. E Gênesis 4, 6 e 7 mostra o que Deus havia dito. Então, não nos enganemos. Existem atitudes corretas, sim, mas Deus estabeleceu princípios que não podem ser mudados. Por quê? Porque Ele já deixou determinado o que era para fazer daquele jeito, e Ele não vai aceitar do nosso jeito. É sempre bom observar primeiro na palavra de Deus como fazer a vontade de Deus, e não a nossa. E é uma coisa interessante que a gente tem que lembrar, é que esse evangelho deturpado que muitas vezes nós vemos por aí,
querem encher as igrejas de pessoas, mas no primeiro século, os apóstolos e presbíteros da igreja queriam encher as pessoas de Deus. Era bem diferente. Aqueles, né, que não se deixam persuadir pela pedra e se mantêm na desobediência, conforme a palavra descrentes mostra no versículo 7 do texto lido, pode significar, né, consideram a Cristo com repulsa e não como uma pessoa atrativa. Judas, ele andou com a porta, mas ele não entrou nela. Interessante, né? 3 anos, com a porta do lado, mas ele não entrou na porta. Judas conheceu o caminho, mas andou por um atalho. Ele conviveu com o pastor, mas ele não quis ser ovelha. Ele viu a luz, mas andou nas trevas. Ele seguia a verdade, andou com a verdade 3 anos e meio, mas ele continuou vivendo uma mentira. Ele andou com a vida, mas escolheu a morte. Por que eu estou falando isso tudo? Porque Judas conviveu, mas não se converteu. E é preciso examinarmos a nós mesmos para não incorrer no legado de Judas. A grande desobediência consiste na recusa de crer no Evangelho, o que conduz a todas as demais formas de desobediência, infelizmente. Se a fé vem pela palavra de Deus, como diz Romanos 10:17, ela se vai com a ausência da. Devemos ler a palavra de Deus todos os dias, ler a Bíblia todos os dias, ou nós morreremos por falta de alimento. Já ficou sem comer muito tempo? Você não sente fome? Não sente sede? Pois é, a sua alma também sente fome e sede da palavra. E é bom dar alimento para ela diariamente para que ela possa crescer forte e saudável. O Evangelho deve ser obedecido, como diz 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 8, onde fala que quando Jesus voltar, ele vai vir em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho. Por isso é que eu falei que não obedecer o Evangelho faz muito mal para a nossa saúde. E ele é como um imã que com seus 2 polos atrai alguns e repele a outros. Possamos trazer sempre na lembrança, o céu tem leis rígidas para os imigrantes, mas o inferno tem fronteiras abertas. Em linhas gerais, essa frase traduz o que diz Mateus 7, 13 e 14. Os incrédulos se postam em atitude contrária ao Senhor Deus. Preferem avaliar a Cristo de forma degradante, diminuindo seu valor e desmerecendo a sua verdadeira importância. Se mostram o quanto alienados estão de Deus. Nem todos os homens possuem fé, conforme Jesus mencionou lá em Lucas 18, versículo 8 e b. E a Bíblia também fala a respeito disso em algumas passagens, a exemplo do que Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses 3, versículo 2, onde ele fala que a fé não é de todos. Deus sabe o que existe no interior do homem, é o que diz João 2:25. E em sua revelação escrita, que é a Bíblia, ele deixou não apenas convites e bênçãos, mas também advertências e penalidades. Tanto para o que crê como para o que não crê, Cristo se tornou a pedra angular. E isso indica, em linguagem figurada, que todo aquele que não crê, eventualmente terá de reconhecer a suprema importância de Cristo, conforme se lê lá em Filipenses capítulo 2, 9 e 11. A missão de Cristo, ela produziu efeitos universais. E, por fim, todos crerão nele, embora isso não lhes dê a vida eterna.
né, dos chamados, eleitos e fiéis, aqueles que vencerão com Cristo, como diz Apocalipse 17, 14. A grande maioria entrará em juízo a fim de pagar por sua incredulidade e desobediência, que nós não sejamos assim. E não venhamos a deixar que a pedra nos esmague no último dia. O juízo é algo terrível, porque aqueles que entrarem nele estarão banidos de vir a participar da natureza e da modalidade de vida de Cristo, o que é uma tragédia. Porque significa que os tais perderão eternamente a oportunidade de viverem ao lado de Jesus e a ver Deus face a face. Isso é muito ruim. Quanto à destruição final chegar, no momento em que elas mais desejarem, não haverá mais chance. O desejo será tardio. É o que diz Mateus 7, 21 e 23. Considerando esses fatos, o Novo Testamento nos convoca para reconhecermos o senhorio de Jesus, o senhorio de Cristo, o seu caráter de Salvador e também a sua majestade. E é nesse reconhecimento que se obtém a salvação das nossas almas, como diz Hebreus 11, 6. Rejeitar a Cristo, rejeitar a Jesus, nosso Senhor e Salvador, não fazer a sua vontade ou até abandonar a fé por completo, só nos causará dor e sofrimento, mesmo que não seja de imediato, porque vai vir. Por maior que seja a vida, ela passa e o que nos sobra ou será a salvação ou será a destruição eterna. Não há meio termo. E cabe a nós decidirmos o que escolher e não adianta reclamar depois, achando ruim ou não, a vontade de Deus, ela vai se cumprir. Finalizando, a pedra de Roseta, que nós vimos no início, foi um achado preciosíssimo para o entendimento da cultura do povo egípcio. Mas a palavra de Deus, ela não foi achada. Ela nos foi dada para entendimento da vontade do Senhor para com o homem. O bem maior que possuímos é a nossa alma. E somente em Cristo, a pedra, a rocha, é que nós encontraremos descanso seguro para ela. Qualquer outra pedra que exista, por mais preciosa que aparente ser, não pode nos dar a salvação. Ou qualquer outro evangelho. O seu possuidor não a terá para sempre, pois um dia irá perecer e não vai levá-la consigo. Para aqueles que possuem a Cristo em suas vidas, Pedro mostra através do texto que nós lemos, que existe uma esperança de salvação e que ela reside somente na pessoa de Jesus. E para nós cristãos, ele também dá um alerta da necessidade de estar firmado nessa pedra que é Jesus, porque lá em 1 Pedro 4, 17 e 18 diz que o juízo vai começar pela casa de Deus. E se é com dificuldade que o justo é salvo, imagine o ímpio, o pecador. E é um alerta que deve ser observado com muito cuidado para quem leva a sério o cristianismo, que está vivendo a vida cristã que professa. Essa questão nos faz refletir a respeito de como estamos vivendo a nossa vida cristã, nos fazendo indagar, será que estamos de verdade firmados na pedra, ou nós estamos pisando em areia movediça e nem damos conta do quanto que nós estamos afundando ou já afundamos? Precisamos, então, prestar bastante atenção a respeito de como temos conduzido as nossas vidas e aonde ela está firmada. A nossa própria vontade, ou será que ela está firmada no nosso querer, no nosso eu, no nosso achismo, ou ela está verdadeiramente firmada na rocha que é em Jesus?
Jesus é o nosso modelo e é a Ele que nós devemos imitar. E se o Filho, Jesus, foi obediente ao Pai, fazendo a sua vontade, como diz Filipenses 2,8, nós, os seus servos, muito mais devemos ser obedientes ao nosso Mestre. Pedro diz que Cristo nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos. E além disso, Pedro cita como exemplo de quem sofreu na carne o mesmo que nós, sem deixar dominar pelo pecado. Por isso, seguindo o seu exemplo de Jesus, não devemos viver de acordo com as nossas paixões pecaminosas, mas segundo a vontade de Deus. Que o Senhor nos ajude e nos permita, mesmo com todas as dificuldades que nós passamos nessa vida, que enfrentamos, estarmos firmados na rocha, nos nutrindo do verdadeiro Evangelho, nos nutrindo da palavra de Deus, sempre unidos em Cristo. Amém. Gostaria que os irmãos pudessem quase colocar de pé para fazermos a oração final. Oremos. Amado Pai, eterno Deus, graças te damos, Senhor, pela rocha que é Jesus. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, pela tua palavra que nos orienta, que nos transforma, que nos mostra como seguir ao Senhor de acordo com a tua vontade. Queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, que o Senhor nos ajude a cada dia de nossas vidas conduzir o nosso viver, o nosso pensar, o nosso falar, estribado na tua palavra. Obrigado por Jesus, agradecemos ao Senhor pelo teu amor, pela tua misericórdia, nos ajude a relegar o nosso eu, a abandonarmos as nossas atitudes que não o agradam, para viver consoante somente conforme a tua vontade. Pedimos, ó Pai, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, que o Senhor possa nos dar força, vigor e sabedoria da tua parte, para que possamos conduzir as nossas vidas como agrada ao Senhor e a sermos sal em luz no mundo lá fora que carece de ti. Que o Senhor nos leve em nossos lares debaixo da tua proteção, cuide de nós, nos proteja e nos ajude a buscar ao Senhor todos os dias de nossas vidas. É no nome santo do nosso Rei e rocha preciosa, Jesus, que nós te oramos e te bendizemos. Amém.